E eu queria deixar uma palavrinha com vocês, para nós orarmos com fé. No texto de Isaías 55, no versículo 11, fala assim, ó. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, é o Senhor falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Esse texto eu achei tremendo, eu estava meditando nele e eu achei tremendo, porque aqui Deus fala, toda palavra que Ele lança para nós não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque na palavra de Deus nós temos promessas em relação à nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma promessa, é uma palavra que Deus lança para nós, né? E o que Ele diz aqui? Ela não volta vazia, mas ela cumpre com o propósito que eu enviei. E existem tantos textos na palavra de Deus que falam sobre a família, né? Que o nosso lar é um lar abençoado, vai ser um lar de paz, né? O esposo, a esposa com os filhos ao redor da mesa. Tudo isso a Bíblia diz e muito mais. A gente poderia ficar muito tempo aqui falando, né? Fala que os nossos filhos serão discípulos do Senhor. São promessas, são palavras que Deus envia para a nossa casa, para a nossa família. Com a certeza disso aqui, ela não vai voltar vazia e ela vai atingir o propósito pela qual Deus mandou. Então nós vamos orar hoje em cima dessa promessa. Esse mesmo texto fala assim, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então o que Deus pensa a meu respeito, à minha família, é muito além do que eu penso. Do que eu às vezes posso imaginar pelas circunstâncias que eu estou vendo, eu vim de tal lar assim, assim. Não, Deus tem pensamentos de paz. Deus tem pensamentos muito maiores do que os nossos. E a palavra que Ele envia para nós, ela se cumpre. Ela cumpre o propósito pela qual Ele enviou essa palavra. Então nós vamos orar com essa fé, queridas e queridos, não olhando para as situações. O texto de 2 Samuel também fala isso. 23:5. Ainda que a minha casa não esteja assim para com o Senhor, mas Ele tem uma aliança eterna e bem firmada, e Ele vai fazer prosperar toda a minha esperança. Então, não importa a situação que está a sua família hoje, como estão as coisas, mas você tem uma arma poderosa na mão, você tem a oração, você tem a intercessão, você tem as promessas de Deus que vão se cumprir na sua casa, na nossa família. Então, para que nós vamos orar? Vamos orar para que os nossos lares sejam lares de paz, que haja paz nas nossas casas, paz. O Senhor, que haja, como diz lá Malaquias, que se converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, né? Que haja paz nos relacionamentos. Esse tempo que nós vivemos, nós temos visto, né, de isolamento muitas vezes, e agora as famílias são juntas, parece que o negócio muitas vezes está pegando fogo, né? E a gente vê tantas coisas, agressões às vezes nos lares, mas o Senhor tem para nós um lar abençoado, um lar de paz. Então nós vamos orar por isso, Senhor, que venha paz na minha casa, paz no meu lar. Eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou cultivar um ambiente de paz dentro do meu lar. Então, nós temos que fazer a nossa parte e o Senhor vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. A palavra dele não vai voltar vazia. Então, lar de paz, famílias que queiram ter o seu tempo de devocional, de oração, você tem que orar por isso, querida. Às vezes você não tem conseguido isso na sua casa, às vezes o marido não é convertido, não importa. Faça a sua parte, que o Senhor te dê graça, sabedoria, para criar situações, para compartilhar a palavra, para no momento ali da mesa, sentado, que você possa
passar valores, passar princípios, que Deus dê sabedoria para isso, né? Que os filhos sejam ensinados a amar a Deus, né? Rejeitar todos os ciúmes, toda intriga, toda palavra dita sem pensar, porque a gente sabe que uma palavra lançada, né, ela, para você depois acertar, é muito complicado. Então, orar por isso, sabe? Controle na língua, nas palavras, naquilo que a gente falar dentro do lar, né? E rejeitar tudo aquilo que não vem do Senhor e que muitas vezes está lá dentro do nosso lar. Rejeitar, orar por isso, declarar a esposa para o marido: o meu amado é meu e eu sou dele, né? Isso que Deus tem, né, para nossa casa. Declarar que os nossos filhos são flechas do Senhor e vão muito além do que a gente pode imaginar. Elas vão alcançar o lugar que o Senhor tem para a vida delas, né? Orar para que as crianças sejam protegidas de pedófilos, né, de maus tratos, de abandono e de todo tipo de perigo e rejeição. Então, tem tanta coisa, né, que a gente pode estar orando, e você deve ter pedidos específicos da sua casa, que você sabe. Então, você vai estar orando especificamente por esses pedidos específicos e declarando, né? Você que pegou aí a foto, você vai estar declarando, falando o nome do seu cônjuge, dos seus filhos, de quem mora, né, na sua casa com você, orando especificamente sobre cada uma dessas pessoas, né? E que também essas famílias, nossas famílias, possam estar vivendo um tempo de restituição financeira. Porque nós sabemos, nesses tempos, muitos perderam o emprego, estão com dificuldades. Vamos orar por isso. O Senhor, Ele é o nosso pastor, nada nos vai faltar, sabe? Então, mesmo nessa momento que o país vive, os países, as nações vivem, que haja uma restituição financeira, emocional, de relacionamentos. Amém? Nossa, a gente tem muita coisa que orar pela nossa família. Então, essas crises que foram muitas vezes agora instauradas no nosso lar, nos lares, nas famílias, e divórcios, as coisas que aconteceram, Senhor, tenha misericórdia e cumpra a tua palavra, que a tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e a tua promessa é que a tua palavra, ela não volta vazia, e para aquilo que ela foi enviada, ela vai se cumprir. Então nós vamos orar nessa fé agora, em nome de Jesus. Então, pegue aí o seu porta-retrato, ou se está no seu celular, né? E se você está com a família presencialmente, né, hoje aí com você, se unam, deem as mãos, estejam juntos, né? Se o cabeça do lar estiver, que ele esteja intercedendo por cada um, mas vamos levantar um clamor para as nossas famílias. Amém? Ó Senhor, o Senhor ama a família. O Senhor tem um projeto tão lindo para cada casa e para cada família, Senhor. O Senhor planejou tudo isso. O Senhor criou homem e uma mulher. O Senhor fez com que eles frutificassem, Senhor, e formasse um lar. Senhor, um lar, onde o Senhor possa vir habitar, onde o Senhor ali se relaciona com cada pessoa desse lar. Esta é a tua vontade, Senhor. As tuas promessas para as famílias, para os lares, são promessas que trazem bênção, que trazem vida, Senhor. Por isso nós declaramos agora sobre cada lar a tua bênção, Senhor, a tua paz. Repreendemos todo espírito de engano, todo espírito de mentira, todo espírito de confusão. Caia por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Se existem barreiras nesses lares, quebra de relacionamentos de marido e mulher, ou pais e filhos, ou entre irmãos, vem agora, Senhor, e quebranta os corações, quebra toda barreira, Senhor, e que seja restaurada, Senhor, a comunhão em cada um destes lares, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo o ataque, toda a fúria
que muitas vezes Satanás tem lançado nessas casas. Às vezes filhos que estão se isolando dentro da própria casa e que estão se automutilando. Pai, repreendemos isso em nome de Jesus e dá sabedoria a esta mãe, a este pai, para interceder, para ajudar em amor, para orar. Senhor, que seja restaurado nos lares, Senhor, o altar, a vida de comunhão, Senhor, o estudo da palavra junto, Senhor, a edificação de uns aos outros, a ajuda mútua, o perdão dentro destas casas, Pai, em nome de Jesus. Se existem barreiras que foram levantadas ao longo dos anos, situações que aconteceram às vezes há tantos anos atrás, mas que ainda está afetando este lar, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito esteja atuando nos corações, trazendo quebrantamento e trazendo reconciliação, ó Pai, e que cada um da família cumpra o seu papel, o marido, a esposa, os filhos, e nós sejamos lares e famílias que engrandecem o Teu santo nome. Comece a orar agora, queridos, por cada um da sua família. Cite o nome de cada um e ore e abençoe e declare aquilo que você deseja para ela e muito mais aquilo que o Senhor deseja, que são planos maiores ainda. Continue orando e continue declarando sobre cada membro da sua família a bênção do Senhor. Sim, Senhor, nós concordamos e nós declaramos que vão se cumprir na vida destas famílias, de cada membro desta família, o que a Tua palavra diz. O que a Tua palavra diz. As verdades, Senhor, e este lar será um lar abençoado, um lar de paz, um lar que vai transmitir a vida do Senhor através de cada um. Em nome de Jesus.